Oi, gente, que prazer imenso estar aqui de volta com vocês. Paula Riolfi, Momento Saúde, de volta aqui no meio dessa pandemia, mas tentando nos reinventar para poder então fazer um programa bem bacana para vocês. Hoje eu tenho uma convidada que, como vocês devem saber, é para lá de especial. É a Luciana Cler, que vai conversar com a gente hoje a respeito de esporte pós-pandemia. Tem muito assunto bacana. Seja bem-vinda, Luciana. Como é que você está? Oi, gente, boa noite aí para vocês, boa noite, galera da rádio, boa noite, Paulo, obrigado pelo convite, você, todo mundo aí da rádio, Walter, o Jorge, é um prazer estar aqui, né, nesse momento tão difícil, e para a gente que é do esporte, para a gente que é da área de lazer, saúde, né, estamos passando por um momento bem complicado, principalmente porque nós servimos, né, nós fazemos o esporte, fazemos a atividade física, e muitos estamos parados, não estamos podendo atender, então isso está criando muitos problemas socioeconômicos, sociais, e isso me preocupa bastante, Paulo. Olha, Luciana, é o seguinte, primeiro que a gente conseguiu entender dentro dessa pandemia a importância da atividade física, então, para a reconstrução da nossa imunidade. Acho que ficou claro para todo mundo que é necessário que a atividade física esteja inclusa dentro da atividade cotidiana para que a gente consiga ter uma resposta melhor. Então, até quem nunca fez atividade física, agora nessa pandemia ficou desesperado achando que teria que sair correndo aí por dentro do apartamento, enfim, para poder fazer a atividade física funcionar e assim começar a constituir a sua carga imunológica vital. Como é que vai ser agora? Porque a gente acredita que quando voltar às academias, os clubes, os centros de convivência, como é que eles vão trabalhar? Vai todo mundo querer voltar para fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que vai ser esse protocolo? Então, Paulo, bem colocado. Falando disso de imunidade e tudo mais, vários programas, inclusive o seu, foi dito que a atividade física é um dos pilares, né, da imunidade. Contudo, todo mundo ficou louco para fazer atividade física. Tem alguns até que exageraram e não respeitaram a quarentena, então a gente reforça que tem que respeitar a quarentena. Contudo, os órgãos responsáveis, o CREF, as associações nacionais da academia, as associações através da vigilância sanitária, todos vão fazer protocolos para que possamos voltar a trabalhar, a atender dentro da realidade. E como você falou, a gente vai ter várias alterações, realmente o mundo não vai ser mais como era antes. Mas nós, como mexemos com a área de saúde, lazer, bem-estar, vamos ter que nos reformular e vamos ter que aprender a atender novamente o nosso público. E nós, como público, seja lá quem vai começar agora, iniciar uma atividade física, ou quem é atleta, ou quem já frequenta academias ou parques, enfim, nós também teremos que, a partir de agora, termos novos hábitos, né? Isso ficou esclarecido para a gente, então, que a gente vai ter que ter um novo protocolo de higiene sanitária. O que não então é uma coisa que a gente achava assim, é bobagem, deixa para lá, agora já não é mais, agora isso é um protocolo de vida. Então, Luciana, me diz uma coisa, a gente já sabe, a gente que trabalha com saúde pública, você que trabalha com gestão de pessoas, de esporte, a gente já tem noção de que a partir de agora não vai ser mais possível, por exemplo, numa atividade física, como uma ginástica localizada, eu não sei se é esse o termo, existia então a possibilidade de ter 30 alunos de uma turma. Nós sabemos que agora isso não vai mais acontecer, porque precisa, no mínimo, respeitar o limite de distância, e não é toda academia que tem um espaço amplo. Como é que você, enquanto profissional da área, vai fazer para trabalhar com isso? Então, Paula, eu sou gestora de um clube. Então, lá no clube, a gente abrange várias atividades. Nós temos mais de 40 modalidades. Dentre elas, nós temos as lutas, nós temos a natação, nós temos hidroginástica, nós temos o futebol para as crianças, nós temos o voleibol, nós temos as atividades na academia. Então, alguns protocolos nós já estamos estudando, e eu já posso adiantar aqui para vocês. As aulas da academia, nós vamos ter que limitar. Apesar de nosso espaço lá ser bem grande, o clube é bem assim, fácil de espaço e tudo mais,
nós vamos limitar o número de 15. O problema serão para as academias menores, né, Luciana? Isso, o distanciamento das academias menores, é aquilo. Cada um vai ter que se adequar ao seu espaço. Eu estou falando da minha realidade lá do TCC, a gente já vai limitar 15 por aula, tanto no spinning como as aulas local. As aulas de futebol, semana que vem eu vou ter uma reunião com os meus professores de modalidade, as modalidades esportivas, futebol, voleibol e tudo mais, vamos voltar? Vamos voltar, mas apenas fazendo fundamentos, nada do jogo propriamente dito, para não ter o contato imediato. Entendi. Nos esportes de piscina, a Vigilância Sanitária e a ACAD, que é a Associação das Academias, já passaram alguns protocolos para a gente. Bem mesmo. A gente vai poder fazer as atividades, mas todos vão ter que utilizar as zonas de conforto. Para você adentrar o estabelecimento, você vai ter que estar usando máscara. Para você entrar no pátio da piscina, vai ter que estar calçando chinelo, mesmo passando no lava-pés. É o que a gente estava pensando esses dias. A realidade da gente vai mudar. O ser humano modificou. E tem outra coisa que eu queria falar para você, pegando o gancho da sua conversa. A gente não pode, a partir de agora, então, ficar terceirizando o trabalho, né, Luciana? Por exemplo, se cada vez que eu for ao supermercado, ou eu for em qualquer lugar, se houver essa flexibilização daqui a algum tempo, né, daqui a alguns dias, enfim, cada vez que eu for frequentar algum lugar, eu ficar esperando que tenha material de desinfecção disponível para mim, terceirizando a minha obrigação, os meus métodos de prevenção, eu vou estar contrariando o que de verdade deveria ser feito. Cada pessoa, cada atleta, cada cidadão vai ter que andar com a sua necessaire contendo as necessidades básicas. Você concorda? Eu concordo, Paula. É bem legal você que trabalha na área da saúde ter essa visão e passar isso para o público. Nós que atendemos vocês, lógico, nós vamos ter que nos adequar, vamos ter que atender vocês e ter lá o álcool em gel, o papel toalha, algumas máscaras para deixar lá, mas é lógico que a gente pede para quem puder já levar o seu álcool, já levar a sua máscara, já ter essa conscientização do espaço limitado, já ter essa conscientização da higienização, dos procedimentos que vão ter que ser cumpridos. Não é porque você paga a academia, ou você paga a escola do seu filho, ou você paga a escolinha de futebol, que eles que vão ter que fazer tudo para você. A gente vai ter que se reeducar, entendeu? E a gente está pegando também tudo isso, vamos falar de uma coisa que eu acho que foi extremamente importante, Luciana. Antes de falar dos idosos, eu quero falar com você o seguinte: nós entendemos que dentro dessa pandemia não são apenas os idosos que são o grupo de risco. A gente viu atleta de alto rendimento aí na mídia passando por todo esse problema junto com os outros. Então, assim, o atleta está sofrendo agora, deve ser um desesperador. Quem está acostumado com aquele ritmo de treino diário de 4 horas, 5 horas, precisa daquele rendimento, precisa treinar, deve estar sofrendo muito. Como é que vai ser esse retorno? Você que foi técnica de voleibol e trabalha na gestão de todos os outros esportes, como é que vai ser esse retorno? Porque o atleta não vai poder chegar lá e começar a treinar feito um doido, tentando tirar o atraso de tudo aquilo que ele ficou parado, né? Então, um grande problema agora, falando em esporte de alto rendimento, os atletas, eles continuam fazendo seus treinamentos em casa. É lógico, as equipes de alto rendimento, elas são totalmente organizadas e eles têm um cronograma, um planejamento onde os atletas seguem e fazem, lógico, o seu cronograma em casa. É lógico que é diferente de você treinar em grupo e o rendimento é totalmente diferente, mas eles vão voltar gradualmente. Mas o que mais me preocupa, Paula, é que, como você sabe, né, você trabalha na parte pública, hoje em dia no Brasil, em qualquer lugar, para fazer esporte, a gente precisa de incentivo, de patrocínio. E com essa dificuldade de aglomeração, vai ser muito difícil fazer eventos, fazer competições. Então, o que me preocupa vai ser o formato de eventos, de competições. E as Olimpíadas foram canceladas, se não me engano, foram, né? Entendeu? Como nós vamos gestorar isso tudo sem o apoio das empresas, dos patrocinadores
Então, todos, a mídia, as grandes empresas, todo mundo que faz esse aporte ao esporte, eles vão ter que ter essa sensibilidade, porque o esporte vai depender muito disso. E os atletas de alto rendimento vão depender muito disso. Mas e eu acho que agora, Luciana, veja, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que não vai voltar agora. Por exemplo, vai começar o campeonato, mas vai ser sem torcida. Eu acho. Então, será que vai ser a mesma gama de patrocinadores que vai querer? Não. Então eu acho o seguinte, aproveitando isso que você está falando, poderia ser feita uma conscientização, assim como está sendo feita conscientização em todos os âmbitos, do tipo, se você tem salário, continue pagando a academia, sim, ou pagando a escola do teu filho, continue pagando o patrocínio que você assumiu. Essa é uma preocupação diária. Mas eu penso que para esses esportes, independente de ser uma associação pública, privada, como não vai poder haver campeonatos, grandes campeonatos que venham muitos times, muitas pessoas, eu não acredito que isso vai acontecer para já. Eu acho que esse ano, na verdade, ele ficou meio que perdido nesse aspecto. Acho que cabe aos pais, às pessoas que gostam mesmo do esporte, se juntarem, tentarem unir força entre si, para poder manter esse time, porque senão realmente eu acredito que vai acabar, que você tem razão. Eu acredito, e agora falando como gestora de um clube de cidade, aqui o nosso clube, nós não temos equipes de alto rendimento, mas nós temos equipes de competição. Então, nós temos alguns patrocinadores. É lógico, eu vou ter que conversar com os pais, com esses patrocinadores, porque esse ano as competições, eu não vou ter coragem de, por exemplo, levar o seu filho, Paula, lá para Jundiaí competir, tendo todo esse problema de pandemia. Eu acho que até as competições, as ligas, nesse momento não vai acontecer. Então, e o que eu penso é que enquanto mãe, né, no caso, a gente sempre pensa nisso. Se por acaso isso for liberado, que as mães tenham consciência de que não é momento disso, né? Isso, e automaticamente a gente tem que entender que esses profissionais que estão ali não vão deixar de atender o seu filho, os outros filhos, só que a gente vai precisar desse sustento que vem dos patrocinadores, que vem da realização desses eventos que vão ser realizados de maneira mais interna. Então, todo esse processo vai ter que ser estudado e repassado, e todo mundo vai ter que ter uma sensibilidade muito grande, Paulo. Eu fico bem assim, tranquila com relação a isso, porque eu imagino que essa pandemia, ela serviu para as pessoas entenderem que agora, ao invés de ficar rivalidade, tem que haver a união, né? Se um só fizer a sua parte, o outro vai quebrar. Então, na verdade, é uma equipe só. A mãe vai ter que tomar consciência de que mesmo que houver problemas políticos, enfim, isso não vem ao caso, eu tenho que ter a consciência de quando a monitoração de quando eu vou mandar meu filho para o esporte, né? E ter confiança, eu acho que agora é imprescindível nós sabermos, então, qual é o tipo de profissional, se esse profissional que vai nos atender, aos nossos filhos, a nós, aos nossos pais, está realmente preparado. Os seus profissionais, os profissionais que você faz a gestão, eles tiveram essa preocupação de ir lá conversar, dar suporte para as pessoas? Então, lá no Taubaté Country Club, nós fizemos um projeto onde todos passaram aulas online, todos tiveram contato com os associados através de uma plataforma online. Agora, essa semana, antes de voltar, porque o governo estadual prevê, né, uma flexibilização, se todo mundo, né, for compatível com 50% de isolamento, o governo prevê uma flexibilização para o dia 11. Então, se a gente retornar dia 11, antes disso, nós vamos fazer um estudo para a gente atender uma grande demanda que ainda não vai retornar, que é a melhor idade, né? Então, a gente quer atender o público que vai voltar de uma forma correta, o público que não vai voltar ainda por causa da flexibilização, e o público que vai voltar, mas vai voltar com medo, Paula. Porque, por exemplo, você é mãe, você não vai querer colocar sua filha em qualquer ambiente, com qualquer de jeito nenhum. Igual, eu dou aula de voleibol, eu vou colocar lá 50 crianças jogando voleibol à torto direito? Não, vai ter todo um procedimento e nós vamos discutir isso.
Então, vamos falar de uma coisa que é importante, Luciana. Ficou, então, bem dito e estipulado nessa pandemia. Eu achei bem bacana, porque algumas coisas que a gente passa a vida inteira falando, a gente acaba tendo que reforçar, e agora a grande mídia fez um trabalho muito bom, então ficou tranquilo isso pra gente. Vamos tentar ser breve nesse assunto, mas não deixar de falar o essencial. Nós temos aí o grupo de risco, o grande grupo de risco que está sendo falado são os idosos. Os idosos, eu tenho dito isso em todas as entrevistas, em todos os programas que eu participo. Os idosos parece que nunca mais estarão de volta à rotina, não é? Porque se fala em flexibilização de jovem e adulto, se fala em flexibilização de escola de criança, mas nunca se ouve falar que o idoso vai poder retornar às suas atividades normais. Então a gente espera que um dia alguém venha e fale isso, entenda a importância disso. Como é que os seus profissionais, eles trabalham especificamente com essa área, como que eles vão agir para introduzir esse idoso de novo, morrendo de medo de tudo isso que aconteceu? Então, nós temos um projeto que se chama Melhor Idade, onde nós já vamos fazer essa plataforma online, já está acontecendo isso, e nós vamos fazer isso de uma maneira mais direta, ou seja, vamos chamar aluno por aluno. Tem que ser, né? Vamos ver a necessidade de cada aluno, se for o caso, nós vamos presencialmente à casa do aluno e ver a necessidade dele, e vamos explicar que nesse momento ele não vai poder ir ao clube, mas o clube vai até o aluno. Então, eu vou ter um profissional para isso. E Luciana, também, a hora que esse sócio puder voltar ao clube, ele vai ter um atendimento diferenciado na piscina, na academia e no projeto. E as pessoas que, de um modo geral, você como parte da saúde também, independente da instituição que você trabalha, eu acho que era legal a gente também lançar esse questionamento antes da gente encerrar o nosso programa, seguinte: o idoso, quando ele puder voltar, né, quando houver essa inclusão do idoso na flexibilização, mesmo que ele tenha um clube como que você trabalha, mesmo que ele tenha qualquer outra instituição, o ideal, agora eu estou falando a minha parte, você me corrija se eu estiver errada, na minha parte, enquanto saúde pública, o ideal, se esse idoso tiver condição de pagar um profissional, que ele possa fazer atividade sozinho com a pessoa, eu acho que é de extrema valia. Por exemplo, tem vários estúdios, tem o da Carina, tem vários estúdios bacanas de profissional da saúde, profissional renomado, que prestam assessoria para a pessoa sozinha. Então, quer dizer, é só o profissional e o aluno. Acho que seria bacana se o idoso puder ter essa condição financeira de patentear esse tratamento, seria muito melhor, pelo menos agora, nessa introdução, né? Olha, eu acho muito interessante você tocar nesse assunto, e, inclusive, esse atendimento diferenciado que a gente vai buscar trazer para o nosso associado é visando isso, já deixando aqui de antemão que um atendimento personalizado, que você quis dizer, né, os personais trainers, né? Então, eu acho que vai ser de extrema importância nessa hora. E como Vamos escolher um bom profissional, né? Isso, o bom profissional, que sabe lidar com a idade da pessoa, com os problemas da pessoa, com as comorbidades da pessoa, com a realidade social, socioafetiva da pessoa, psicológica, principalmente nessas idades, né? Mas a gente acha, por exemplo, nesse problema todo de pandemia, Paula, nós temos mais de 70 academias em Taubaté. Eu posso te confirmar que pelo menos 25% delas vai fechar. Por quê? Porque nós ficamos mais de 35 dias fechada. E isso quebrou muitos profissionais. Lógico, então, nós vamos ter bons profissionais que vão estar aí à mercê para atender esse público. Então, eu acho que cabe a esses profissionais saber vender o peixe, né? E a gente, como faz parte, nós somos uma opinião pública vigente, a gente dizer que vale sim a pena você procurar um profissional e ter um atendimento personalizado. E tem alguns atendimentos, eu não entendo muito dessa área, mas tem alguns atendimentos que, por exemplo, o Pilates, que é considerado uma atividade física extremamente importante, tem que ser dado por fisioterapeuta, tem que ser dado por um profissional de educação física, enfim, ele tem que estar bem equipado, eu digo, para cuidar daquela área, e eu acho, Luciana, de verdade, que esse retorno do idoso,
quando ele acontecer, quando for possível que o idoso saia do isolamento, ao invés dele frequentar de imediato grandes centros, ou centros de comunidade, ou mesmo o clube, eu acho que vale a pena investir num profissional sozinho, ou então que seja com um grupo menor, né? E eu acho também o grupo de risco como um todo. Criança, por exemplo, que tem imunodeprimida, que faz tratamento para câncer, que precisa de uma atividade física regular, também acho que antes mesmo que o clube, a instituição esteja assim toda sublocada para atender esse público, mas eu acho que para fazer essa adequação, eu acredito que primeiro trabalhar com alguém que faça esse monitoramento exclusivo, você não acha? Eu também acho muito importante a gente visar, Paula. Eu ouvi esses dias de um amigo meu, professor Alessandro Naná, e ele disse uma coisa, é verdade. Nessa hora a gente vai conhecer os bons profissionais, aqueles que vão atender diferencialmente com realmente a necessidade da pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho uma comorbidade, mas eu preciso fazer atividade física, então eu vou procurar o melhor profissional que saiba me atender e aquele profissional que entenda também o momento que nós estamos passando. Então, é unir o útil ao agradável. E nós vamos ter que ter esses cuidados, sim, Paula. Tá joia. Luciana, olha, de antemão eu agradeço a sua entrevista, o seu tempo disponível para conversar com a gente aqui, sempre solícita nessas questões, e é muito importante conversar com alguém que, na verdade, está abrangendo todos os esportes. Muito obrigada pela sua presença, e vamos deixar aí para as pessoas o recado de que agora que a gente está passando por todo esse momento difícil, que a gente consiga enxergar a gente, o outro, e ter cuidado com a nossa saúde. Mais uma vez, esse programa é especialmente para a saúde, então a gente entendeu que agora é hora de cuidar da saúde mesmo. Se você quiser deixar alguma colocação, Luciana? Olha, Paula, eu agradeço o seu convite, o convite da rádio aí. Realmente, agora é a hora, agora, depois dessa pandemia, vamos entender o porquê estamos aqui, vamos valorizar cada momento e vamos entender que nunca mais vai ser como era antes, mas vai ser melhor, porque se vier outras doenças como essa, nós vamos estar mais preparados, mais conscientes, e um ajudando mais o outro e um respeitando mais o outro. Tá bom? Então, eu acho que esse que é o papel da gente. A gente que trabalha com o público, a gente tem que passar isso. E essa solidariedade, um ajudando o outro, um se preocupando com o outro. Tá joia, Luciana, muito obrigada. Na próxima entrevista a gente vai conversar mais a respeito disso, que a gente tem assunto para várias entrevistas. Quando vocês voltarem lá, manda para a gente alguma sugestão, como é que está sendo a recepção dos alunos. Eu espero que tudo corra bem. Fique com Deus. Para vocês que estão nos assistindo, muito obrigado pela audiência, e a gente espera que dê certo essa nova relação que a gente está tendo aqui à distância, né? O convidado à distância da gente, mas vai ficar tudo bem. Se cuida que isso vai passar. Fica com Deus, até mais. Tchau, gente.